O bem mais valioso de vocês aqui é o tempo, é a hora. Então, tudo que tiver que ser feito para certificar que ninguém vai faltar e que você não vai ter vacância, tem que ser feito. Então, quando tem pouco dinheiro, a gente fica criativo, né? A gente tem que fazer muito com pouco. Então, assim, a escassez, ela gera criatividade. Eu tenho que pagar royalties. Royalties nada mais, nada menos. Eu pago sem nem um peso na consciência. Eu falo assim, cara, eu pago porque isso aí é por esse ter destrinchado pra mim lá, tudo que eu destrinchei Se durante eu 8 não anos. pago o royalties pra marca hoje, eu vou pagar com cansaço, com tempo, com desgaste do meu relacionamento, com estresse, com burnout, e eu vou gastar mais dinheiro porque eu ainda vou ter que gastar aprendendo a fazer as coisas. Cara, por que você tá buscando a franquia? Você já tá há 22 anos no mercado, por que você não vai sozinho? E aí ele falou assim, não, eu quero um sócio que me impulsiona. Fala, Upper, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Uppercast, hoje episódio 42, e o tema desse episódio é quando empreender com franquias vale a pena. A Natália fez todo um schedule aqui pra gente Como cumprir. sempre, né, meu caro? Então eu tô aqui com a minha esposa, nas horas vagas, sócia, parceira, amiga, amor da minha vida, Natália Paiva. Olá, pessoal, tudo bem? Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, aperta o sininho, comenta também, a gente gosta dos comentários. Daniel, né, costuma ir lá nos comentários responder. Sim. Então hoje a gente vai bater um papo aqui com duas convidadas especiais para a gente falar um pouco sobre gestão, sobre processo, sobre franquias, inclusive. Então tá aqui algo imperdível, acompanha até o final aí, que vão ter pessoas aqui compartilhando como foi o dia a dia para poder fazer uma marca hoje consolidada e também como que é ter a percepção de ser uma franqueada, né, de uma marca, como que é começar no mercado também de franchise, mercado de barbearia, cafeteria, então tá imperdível. As nossas convidadas hoje é ela, Tainá Campos, que há 8 anos empreende aí no mercado de barbearia. A barbearia dela chama Afirma. E a gente trouxe junto também a Vitória, que é sócia, que atua aí no marketing das empresas hoje. Daqui a pouco a gente fala sobre essa franquia delas nova aí, que vai abrir aqui na nossa cidade, inclusive. Mas, meninas, sejam muito bem-vindas, tá? Se sintam em casa aí, a Vantar trouxe vocês aí, porque reconhece o trabalho que vocês estão fazendo na nossa cidade. Vocês têm uma mentalidade super empreendedoras, mas assim, sejam bem-vindas. Tá? Obrigada aí pela receptividade, né? Honrada de estar aqui, né? Com vocês dois, que é referência para nós, né? Com certeza. Então, muito obrigada pelo convite. Isso aí. Sim. E vamos lá. Nesse primeiro bloco aqui, a gente vai falar sobre o começo, né? Esse começo do zero. E aí, Tainá, eu queria que você trouxesse, contar pra gente como que tudo começou. 8 anos empreendendo, né? Mas a gente sabe que para começar a empreender já houve uma história aí por trás, né? Os primeiros cortes de cabelo. Exatamente. Como que foi decidir também pela profissão? Conta um pouquinho mesmo da sua trajetória pra gente, até os dias de hoje. Então, barbearia acaba que ela não assimila tanto ao mundo feminino, assim, né? Digamos. Então, já é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu, desde dos meus 13 anos aos meus 20 anos, eu joguei bola, né? Joguei bola lá na América. Meu sonho era ser profissional, né? Só que eu acho que é um sonho muito mais difícil até do que montar uma barbearia. Hoje vejo que muitas coisas poderiam ser diferentes e talvez a gente tenha mais assertividade, né? Obviamente que o empreendedorismo trouxe isso para mim, né? De forma muito assertiva, mas eu estava fazendo educação física, já tinha feito um período de direito, não me comuniquei, um curso muito bom, mas eu não me comuniquei, e aí comecei a educação física por já estar dentro, né, do esporte e tal, e aí foi quando eu esbarrei com a barbearia, oportunidade, né, que um conhecido meu da época falou assim, você não quer ser barbeira, não? Eu vi um comercial e tal, eu vi as mulheres barbeiras. E aí eu falei, tava doida querendo... Alguma coisa. Tava doida querendo trabalhar, e aí era cheia de tatuagem, tinha feito algumas entrevistas e não... Olha, você vê como é que as coisas são diferentes, né? Ninguém doida querendo serviço, e hoje nós estamos precisando de gente para trabalhar. E aí, tava uma fome doida querendo um emprego, e eu falei assim, cara, beleza, quanto que é o custo? Não vou te cobrar não, só compra os materiais. E aí no outro dia eu comprei os materiais e tal.
E comecei aquele processo. Eu lembro É, de você sim. começando. Esse era cliente dele. Eu era Eu cliente que- do cara que... É. Porque o cara que ofereceu para ela uma vaga lá foi quem trouxe esse conceito de barbearia Barbershop. moderna. Barbershop. Barbershop, ele começou assim na nossa região. Vamos pensar assim, a primeira pessoa de referência lá em Belo Horizonte, o seu Elias, né? Aham. E aí teve um cara que veio para Caratinga, que ele não se manteve, ó, incrível que pareça, né? Assim, a Tainá entrou nesse mercado por oportunidade de alguém que não teve a disciplina de se manter empreendendo mercado, no né? mercado firme. Que Mas ele enfim, não escute esse podcast. Oi? Que ele não escute esse Que- Ele não vai escutar, não. Certeza. né? E aí, Vai mexer um pouquinho. E aí eu lembro dele inaugurar a barbearia, eu falei assim, olha que legal, tal, a barbearia, né, esse conceito de barbershop, e eu já Na fazia. época você já tinha. Eu já tinha rotina de fazer barba em barbeiro. Mas né? não tinha fala avatar, não. Não, eu era na corretora de seguros, há 8 anos atrás, né? É. Mas aí eu lembro de ir, começar a fazer barba com esse cara, e fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes, e aí uma vez eu vi, a Tainá começou lá. Então, ou seja, eu lembro dela começando lá. E fez uma crítica bem construtiva pra ele nesse dia, que eu lembro direitinho. Eu não sei se você lembra, né? A Tainá Então sempre vai. fala isso Então nos vai. treinamentos. Ela fala de você, ela Ok. fala dessa situação. É porque o que acontece? Quando eu comecei, eu tinha uma máquina, 2 tesouras e 2 pentes e 2 escovas. Era o que eu tinha. Hoje eu vou olhar lá nas gavetas, não cabe, né? Mas na época eu tinha pouca coisa. Só que eu sempre fui muito organizada. Sempre. Minha bancada, assim, impecável. Se eu tinha cliente ou não, estava sempre impecável. Aí teve um dia que ele cortando o cabelo, ele sentado lá e tal. E eu sentada no banquinho do lado, ele virou pro cara e falou assim, velho, deixa eu fazer uma pergunta. Leva a mão, não, mas por que os treinos dele é tudo organizado ou isso é tudo bagunçado? Falei, velho. Aí ele falou assim, é porque ela é mulher, né, e tal, não sei o quê. Mas, pô, Não, sabe que não é. é a mentalidade. Ah, Dani! Então, assim, ó, pra você ver, isso tem 9 anos, eu nunca esqueci isso. Então, tem coisas que faz muito sentido pra gente, né? Nem pra todo mundo. Não, Mas e isso todo mundo via, só que são poucas pessoas que Que tinham coragem de falam. falar, né? Exatamente. Exatamente. Lembro direito. É. Mas assim, isso demonstra. A gente hoje, com o conteúdo que a gente tem, né? Com o estudo que a gente hoje tem acesso, a gente sabe que aquilo ali é a demonstração da mentalidade. né? Sim. Então, a pessoa, quando ela tem uma frase que a gente fala que como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. Sim. Então, assim, se a pessoa é desorganizada ali no jeito de arrumar a bancada, ela vai ser desorganizada nas finanças, tudo. em casa. Com tudo. E aí eu Mas fiquei aí- lá um tempo, né? Acabou que nós não deu muito certo, por questões de mentalidade mesmo. E aí eu não tinha aprendido basicamente nada. Só que eu falei, cara, já tô com a máquina e tal, eu tava com aquela vontade assim. Aí lá no Limoeiro tinha uma barbearia que era até muito mais organizada do que essa, só que não tinha Instagram, não tinha comunicação visual nenhuma. E era lá no Limoeiro. E no Limoeiro, na avenida ali. Só que por dentro era, nossa, extremamente linda, mais organizada, limpa e tal. Assim. Só abre um parênteses aqui para o pessoal da audiência, eu vou ir complementando, porque é o seguinte, a gente mora aqui na cidade, a gente sabe o que é o Limoeiro. É verdade. Então, assim, para quem não sabe, é porque aqui na nossa região tem um centro, e esse centro é onde tem a maior visibilidade. Aí você vai indo para outros bairros que não tem tanto fluxo de pessoas, Pra quem não sabe, nós somos de Caratinga, É. Minas Gerais. Fica no E aí, leste. isso já entra um bom insight pra gente aqui. Primeiro, que ela tinha uma barbearia melhor, mais organizada, mais bonita, com um serviço melhor, que é onde ela foi ter acesso, mas não estava num ponto legal. E aí, E não tinha o marketing, não tinha o posicionamento. E na época também nem existia essa coisa de, tipo assim, o marketing, É. o marketing. mas pelo menos a necessariamente. publicidade, É. né, a divulgação. Exatamente. Então, assim, a gente já começa num insight aqui de saber que para você montar um negócio, o ponto comercial também é Tem que uma ter um lugar variável. legal, um lugar É. certo. Importante. A gente estava até falando antes de começar o podcast aqui do outro empreendimento que vocês estão abrindo, que teve que passar por uma franqueadora que teve uma aprovação de ponto exatamente para Exatamente. analisar se o local era bom. Sim, Exatamente. exatamente. Mas aí a barbearia era organizada. E aí eu cheguei lá, né, conversei, era uma dona, ela também cortava, mas eu acho que a intenção dela era montar e ganhar dinheiro, enfim.
E aí perguntei, né, se tinha vaga. Eu falei, não, eu tô precisando de mais mesmo. Tem uns outros 2 barbeiros que trabalham comigo, mas não tem compromisso. Então, eu tô precisando de uma pessoa com compromisso. Eu falei, então eu mesmo. Sabe fazer isso, sabe fazer isso. Sabia muito, mas não. E aí entrei. Só que lá, como não tinha muito cliente, eu ficava o tempo todo estudando, vendo vídeo no YouTube. Naquela época não tinha nada de graça assim, do Brasil, porque não tinha produtores de conteúdos do Brasil. Então tinha produtores de conteúdos de Londres, dos Estados Unidos. E eu via, não entendia nada, mas eu entendi o que eles estavam fazendo ali e replicava. E aí foi quando eu fui melhorando ali de pouquinho a pouquinho, né? Lá passava muito pouco cliente por dia. Aí eu criei o Instagram, criei a página no Facebook, comecei a movimentar, comecei a postar, né? Então assim, isso deu uma movimentada, né, legal. E aí, quando tinha 2 meses, mais ou menos, que eu tava lá, tirei uma foto de um cliente meu e postei. Aí esse antigo patrão meu viu e falou assim, nossa, seu lugar é aqui, cara, você tem que voltar pra cá, não sei o que, né? E lá, tipo assim, com o fluxo muito baixo e o dele precisando demais. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque aqui eu tô ganhando dinheiro pra comprar o pão, de lá eu preciso de evoluir, comprar máquina, estudar, né? E nem sempre o melhor ganha, tá vendo? É o que aparece mais. E esse cara, por incrível que pareça, ele não era o melhor, mas ele estava na melhor avenida da cidade, que é na local muito bem posicionado. Muito bem posicionado, com o projeto, né? Tipo assim, o conceito que ele trouxe para a cidade é um conceito que chamou a atenção. E, no final das contas, a gente já viu várias vezes isso na internet, não é o melhor que ganha, é o mais conhecido. Sim, exatamente. E aí voltei, recombinei com ele os serviços e tal. E aí voltei para lá e fiquei lá mais uns 6, 7 meses trabalhando. E realmente foi quando os clientes que sentavam na minha cadeira ficavam, fidelizavam. E aí fidelizei bons clientes que estão comigo até hoje. Às vezes não está tanto comigo mais, mas está com os meninos na barbearia. Mas tá com a gente. Tá em casa. E aí chegou num momento que a gente teve um desentendimento de ideias, né, que eu fui sair de lá. E aí é até engraçado, no momento que eu saí de lá, ele juntou uma caixinha assim, desse tamanhozinho, assim, com as minhas coisas. Por isso que eu falei que eu tinha muito pouca coisa. Né? E aí eu peguei aquela caixinha e falei, doideira, né, a vida. E aí fui embora. E aí minha mãe falou na minha cabeça uma coisa que eu acho que ecoou de uma forma que eu não sabia nem que poderia me trazer até onde chegou. Que ela falou assim, a partir de hoje você só entra na barbearia quando a barbearia for sua. Quando você montar uma barbearia pra você, que você não precisa passar por certo tipo de coisa. E aí, enfim, eu não tinha noção nenhuma do que era essa avalanche que eu tava pra enfrentar, né? E aí, fui atender em casa. Atendi em casa. Pra quem não conhece, eu moro na comunidade, é um lugar afastado do centro, então, difícil acesso, todo mundo que ia tinha que ir de livre, né? O pessoal que não conhece é tipo Uber, ou ia de mototáxi. E aí, assim, os meus clientes se mantiveram firmes comigo, né? Apesar que eu fiz tudo improviso lá em casa e tal. E aí chegou um momento que eu vi uma outra barbearia abrindo que eu falei, cara, eu preciso de abrir barbearia. E assim, na época, um recurso financeiro que eu tinha era a moto. Que ela nem estava toda quitada, mas eu vendi e quitei o valor que eu peguei. Eu montei a barbearia do jeito que deu, meu avô me ajudou, minha mãe me ajudou também na época. E aí, assim, já montei a barbearia, já fiz um nome, que era a firma. Nem tinha essa ideia, porque no Brasil o pessoal tem muito esse conceito de puxar o Elias, né? Sim. De falar assim, Tainá Barbershop, né? Daniel Barbershop. Então, assim, eu não tive esse conceito, não sei porquê, nunca quis botar meu nome de placa, nem nada disso. Criei a firma, já criei com 2 cadeiras, porque eu já ouvia muito, via muita coisa no YouTube, via o Elias e tal. Eu criei com 2 cadeiras, pensei, poxa, é um espaço legal, bacana, só tenho vou colocar outro também. Mas não tinha noção nenhuma de empreendedorismo, noção nenhuma contábil, jurídica, nada. E aí montei assim no peito, né? Comecei pagando aluguel, e aí assim, no início era aquele negócio, 0 a 0. Pagava as contas, né? E aí todo o dinheirinho que eu ia fazendo em caixa, eu melhorava a barbearia. Sempre ia melhorando. Não tava 10 mil, gastava 12. Não tava 15, gastava 20. Porque se você faz um projeto e gasta uma coisa melhoria, sempre tem uma coisa a mais para colocar. Né? Então, assim, chegou no momento que eu tava eu e mais 2 colaboradores, tava procurando mais um, e o espaço meio que ficou pequeno, porque não tinha cozinha separada, então tinha que fazer café no meio do pessoal, era um espaço muito quente, onde batia sol de frente o dia inteiro, né? Enfim.
Aí eu falei assim, cara, vou mudar de ponto. Aí não tinha noção nenhuma de ponto, de localização, de valor, de nada. Falei assim, vou alugar um ponto e achar um ponto na Olegário Maciel. Pra quem não sabe, a Olegário Maciel é a principal avenida que corta, né, do comércio em Caratinga, então é a avenida mais cara. Fui assumir um aluguel muito caro pra mim na época e montei lá. Ficou linda, reformulei, gastei mais dinheiro e tal. E aí botei todo mundo pra trabalhar. E aí procurando um quarto integrante, né? E aí nesse meio tempo veio pandemia, veio enchente no ano. E aí na hora que veio a pandemia, fechou. Os meninos que trabalhavam comigo falaram, Tainá, tô com medo de ficar aqui, porque não tinha ônibus pra ir, pra voltar, não tinha gente passando na rua. Como é que eu vou pagar meu aluguel e minhas contas aqui? Vou voltar pra casa, porque eu tô com medo. E eles eram de Santa Bárbara, né? Uma cidade próxima. Cidade próxima. E aí, eu fiquei sozinha. Era um cara lá que abriu uma barbearia lá em Santa Bárbara também? É o Rodrigo. O Rodrigo tá lá em Curitiba agora. Sério? Eu cheguei a cortar com ele também. Pois é. Eu ia lá em Santa Bárbara. O Rodrigo, cara, assim, ele era um menino que quando ele chegou na barbearia, eu falei, cara, você tem potência demais, você precisa mudar a postura, né, de comunicar, você veio lá naquela época, hein? Eu falei, que você brinca demais, cara, você tem que ser mais profissional, as pessoas te enxergar mais como homem, não como menino, enfim. Hoje o Rodrigo tá estourado aí, né, tá lá em Curitiba, fazendo um belíssimo trabalho. Agora tá até em Londres lá fazendo curso, acabei de ver aqui. Legal. Tá nas melhores academias fazendo o curso lá. Então, assim, que bom que deu frutos, né? Eu fico muito feliz. E aí, perdi os dois, fiquei sozinha, eu e Deus. E aí passou uns 4 meses que eu tava sozinha, o William me ligou. Ô, Tainá, porque eu tinha convidado, eu dei um curso de iniciante pra ele, e eu falei, cara, eu vejo potencial em você, queria que você fosse minha 4ª cadeira. Ele, Tainá, mas eu fiz um compromisso com o pessoal lá em Piedade, que ele é de lá, e eu fiz um compromisso, eu vou cumprir. Eu falei, tudo bem, as portas estão abertas pra você. E aí, quando deu esse tempo, ele me ligou, velho, deu certo aqui não, posso ir por aí? Eu falei, pode vir segunda-feira. Só que como eu tava assim, sozinha, barrotada de cliente, graças a Deus, estava trabalhando muito, porque o que era de 3 reduziu para mim. Então eu chegava muito cedo, eu tinha que limpar, fazer café, fazer tudo sozinha, né? Dispensei, o menino ficava na recepção para mim, tudo para economizar custos mesmo, sabe? Para conseguir pagar. E aí chegou o William, eu não tive tempo de treinar o William. Eu dei o curso de iniciante para ele, só que a pegada do dia a dia é totalmente outra. Sim. Então o William passou dentro do moedor. Ele passou muito sacrifício, passou muito aperto, coitado, cortou muito cabelo errado, que eu não tinha nem capacidade de ver na época. Então, assim, eu falo que ele foi moldado realmente ali nas mãos do oleiro, porque eu não tive esse tempo para poder treinar essas habilidades dele, né? E aí, com o tempo, fui treinando o jeito dele, né? Eu falo, dá pra você ser assim e tal, você precisa ser tão tímido. Você pode conversar mais com as pessoas. E ele tá lá com você até hoje, né? Tá comigo até hoje. Provavelmente é uma outra pessoa. Hoje ele tá como líder de equipe nosso, tá fazendo um belíssimo trabalho. Hoje no treinamento, até fiquei assim, pensando, olhando ele dando um treinamento, que ele abriu o treinamento, outra pessoa. Então, assim, outra postura, outra forma de falar. Ele era muito tímido. Visagista. Eu falei com ele, falei, cara, não tem visagista nenhum, faz esse curso aí, que eu não quero fazer curso, eu não tô querendo empreender, não querendo cortar mais cabelo. Eu falei, vou fazer. E fez, acabou. Isso, ele hoje não ganha tanto pelo visagismo, mas o visagismo entregou para ele um leque de coisas, né? Principalmente na postura, no posicionamento. Então ele se impõe hoje muito diferente com os clientes. E aí, nessa situação, eu e o William cortando, e aí no outro ano me enchente de novo, e fechou a pandemia de novo. Aí eu falei com o dono, falei, cara, não tô aguentando mais ficar aqui. Todo dia que chove, enche esse trem aqui, eu tô aguentando mais. E aí, assim, não tive tanto prejuízo, porque o ponto lá, você chegava, era baixo, tinha as escadinhas, e aí em cima tinha as cadeiras. Então, assim, ia quase no último degrau, mas a parte da frente acabava que sempre me dava um prejuízozinho, eu tinha que ir lá, limpar, enfim. Tem que ser, não. E aí, falei, cara, chegou o nosso fim do ciclo aqui. E aí eu falei com o dono, falei, cara, vamos fazer um acordo aí, vou sair daqui. Ele falou, não, tudo bem e tal. Viu que eu tava passando uma coisa lá mesmo, né? E aí eu tive que dar passos para trás de novo. Fechei, guardei tudo dentro da minha casa.
eu tinha uma área lá da lavanderia de casa, eu não usava, né? Porque eu usava da minha avó. E eu reformei tudo. Como eu te falei, sempre fui muito organizada. Reformei tudo, fiz textura na parede, botei espelho, botei minha cadeira. E aí, para poder atender esses clientes meus, para não ficar sem grana também, porque eu tinha alguns débitos, né? Para poder bancar dessa. Isso veio na sua casa de novo. Aí você foi para dentro da sua minha casa de novo. E aí, todos os clientes voltou para minha casa, para contar comigo, que é de pandemia, nós com máscara, que é a doideira. E aí, o bom é que assim, eu atendia um a um, né? Junto com ela. O William não, o William ficou atendendo o delivery. Por quê? Quando tava fechado mesmo, eu abri o delivery. Falei, cara, eu preciso me manter. E Deus foi tão fiel que, assim, não parava no... Ele ia pra em casa. Aí, no início, eu fazia. Eu ia de casa em casa de carro, cobrava uma taxinha de R$5 a mais, mas o valor do corte era o mesmo. E aí, eu atendia um até do outro, o dia inteiro. Aí, tinha dia que não dava conta. Aí, eu passava para ele. E aí, foi fazendo assim, quando podia cortar de novo, abrir, né? Aí, eu cortei em casa e ele ficou fazendo delivery. E a gente ficava mesclando assim, entendeu? Então, assim, foi a forma que a gente achou para sair. E aí, passou um tempo, acabou que eu optei por voltar para o centro, né? A pandemia também foi passou, embora. Tava todo mundo, depois da pós-pandemia, mas ao mesmo tempo, muita gente com sede de voltar ao que era antes. Exatamente. Então, eu acho que o mercado todo sentiu um boom, sabe? Alavancou tudo. Verdade. Eu lembro que a gente estava com a Magras lá, a Magras deu estourada, foi o ano que mais faturamento foi mais altura. Mas o pessoal lá, na época, ficou tudo em casa comigo. Exatamente. Todo mundo ganhou peso, querendo se cuidar, querendo voltar à vida. As academias lotaram de novo. Pandemia. Aí começaram a restringir aos poucos, enfim. Mas todo mundo com vontade de voltar ao normal. Sim. Né? Só para abrir um parênteses aqui, o seguro não fechou. A gente trabalhou a pandemia inteira, a gente cresceu 2 dígitos na pandemia e em algum dado momento teve aqueles quinais que podiam abrir, né? Sim. Aí um dos quinais que podia abrir era telemarketing, central de telefone, telemarketing, e a gente tinha esse quinais secundários. Sim. E aí a gente pôde abrir normal, trabalhar normal, trabalhando tranquilo. Bom. Eu fechadinha. Mas aí, na época, né? Aí tá aí. E aí eu tive a proposta de um sócio, né? Vamos abrir, vamos criar uma rede de imobiliaria e tal, não sei o quê. Eu tava bem desanimado, sabe? Tava bem depressiva. Porque eu falei, cara, doideira, fui lá em cima, desci, tô aqui de novo, meu montanha Deus. Russa do empreendedor. E assim, eu na época não tava treinando, fazendo nada, né? Então ganhei bons quilos e presa dentro de casa. Tinha vazia semana quando saía de casa, não. Entendeu? Porque eu ficava só ali, cortava ali e ficava ali. Às vezes pedia lanche em casa. Então, assim, por um tempo foi bem difícil, questão emocional, sabe? De poder entender aquela situação. E aí eu aceitei a proposta, a gente foi abrindo na galeria, falei, cara, não vou nem abrir na rua, vou abrir na galeria para não vir água. Traumatizada, cara. E aí, assim, não parei para estudar aquilo ali direito, para entender o que eu ia fazer, o passo que eu ia dar. Para colocar no papel a sociedade também. Exatamente. E assim, hoje, tendo mais maturidade, né, que a gente vai chegar na parte da franquia, primeiro... Isso eu me encontrei na internet sobre. Assim, eu quero participar do podcast. Real. Hoje, o nosso primeiro passo, quando a gente decidiu fazer uma sociedade, tanto entre casal quanto com os sócios que a gente tem, para a franquia, foi colocar isso no papel. Ó, você tem essa parte, eu tenho essa parte, a gente tem essa obrigação, a gente está colocando tanto, eu estou colocando tanto. Uma coisa que ela não fez no passado, né? Não foi assim. Pelo visto, vai ter um trágico aí de novo. A montanha-russa da vida tá aí na vamos lá. Para quem não sabe, gente, o nome disso é acordo de cotista, ou acordo de sócios. Tá? Aqui tem um contrato social que você faz ali a questão limitada, tributária, jurídica, mas existe um outro termo chamado acordo de sócios ou acordo de cotistas, na qual você define todos os direitos, obrigações, método de saída, de compra, de venda, de dissolução, que é um termo à parte. Aqui na Avantar, por exemplo, quando o pessoal entra com o sócio, a gente disponibiliza o nosso jurídico para fazer esse acordo de sócio. Pelo menos um acordo padrão, que é
entrada, saída, venda, morte, Sim. né? Sim. Tudo para a gente resolver qualquer tipo de discussão. Exatamente. Aí qual o E aí, B.O.? assim, quando eu fui abrir, eu sempre tive o Elias como mentor, mas na época não existia essa de mentoria, não. A realidade era essa. E aí tinha uma brecha nisso aí que eu sempre fui muito assim. Esperta. Na verdade, eu acho que é mais intencional, sabe? Do que esperto, intencional. Ele tinha um negócio que chamava Seu Elias Experience, que é tipo assim, vamos supor, o Daniel ia lá cortar o cabelo com ele, pagava R$1.000 e ficava 2 horas falando sobre o negócio. E aí eu não tinha cabelo pra cortar, eu falei, o William vai comigo. Ele cortou o cabelo do William e eu fiquei conversando sobre o negócio. Aí eu contei e tal, não sei o quê, na hora que eu falei negócio de sócio, que o meu sócio estava comigo, ele já olhou meio assim, mas eu entendi, mas fiquei caladinha. E aí ele foi e quando eu falei assim, tô abrindo a barbearia com sócio com 2 cadeiras. Aí ele falou, o quê? Você tá abrindo pra você ganhar dinheiro ou pra você pagar as contas? É o 2 cadeiras. Entendeu? E você achando que tava abafando. Bafana. Você olha Vou o projeto da barbearia e fala, não, lindo, maravilhoso, quero. Porque quando a gente não tem essa cabeça de pensar nos números, na estratégia, por trás da situação, a gente só vai. Sim. Tá lindo? Nossa, projeto lindo, bora. Aí olha o projeto, não, vou tirar esse aqui que tá muito caro, vou colocar, entendeu? Você quer fazer desse jeito. Mas E aí- você pensa, o pessoal pensa realmente no físico, no estético, Sim. mas e na saída? Eu lembro quando a gente entrou na Magnus, eu sempre cito a Magnus aqui como um lugar que a gente também transitou que Qual escola? foi escola pra gente. Por exemplo, o dono lá da Magnus, o fundador da Magnus, ele tratava uma clínica de estética. Ele não conversava sobre placas, sobre procedimentos, sobre fachada, nada. Ele conversava sobre número de marca. Ó, número de marcas Quantas comerciais, marcas? quantas marcas Quantas tem. marcas? Porque aí Exato. você tem a Quantas capacidade marcas de que atendimento, Exato. de quanto tempo, e assim, aquilo dá assim, cara, quebra o padrão, e às vezes a pessoa vai abrir hoje uma clínica, um estúdio, alguma coisa do tipo, perde metro quadrado que poderia ser produtivo, que não, aí no final das contas tem um negócio lindo, mas que não dá dinheiro. Exatamente. Hoje na Avantar, por exemplo, a gente tem uma mentoria chamada Seguromática, que ela é 100% focada em KPIs com indicadores para a pessoa chegar no faturamento previsível, no crescimento constante, em cima de matemática. Ó, número de pessoas, capacidade de ligação, de apresentação de proposta, de fechamento, exatamente para pensar no Sim. layout. Né, Exatamente. Estratégia, né? Estratégia. E aí, na época, assim, ainda tava nesse feeling de ir, né? E aí ele falou, não, tem que pôr mais uma cadeira, senão você não vai ganhar dinheiro. Aí eu falei, meu Deus, eu não queria mexer questão de contratar, né? Mas tá bom, tudo bem. E aí, a intenção era montar pequenas barbearias em vários lugares, que ficaria mais fácil pra mim. Só que... Na assim, teoria, né? É porque assim, né? A estrutura da barbearia, eu não posso fazer ela tão pequenininha, porque ela vai ser custosa da mesma forma, mas vai girar muito pouco, né? Sim. E aí ele falou, não, bota mais uma cadeira. Aí vindo pra cá, eu falei com o arquiteto, tava tudo pronto. Falei, arquiteto, não quer que muda. Aí o Júlio, ele na minha montanha russa me acompanhando, pelo amor de Deus. Falei, faz pelo menos o layout, porque o resto eu topo. E beleza, ele fez, montou, ficou muito bonita. Primeira barreira, encontrar uma terceira pessoa, que tinha que conversar com a marca, que tinha que ter pelo menos um serviço à altura, e enfim. Aí foi onde descobri que realmente não existia ninguém preparado. É onde eu falei assim, cara, eu acho que a minha parada foi do jeito que começou o William. Eu preciso formar do que recrutar. É mais fácil eu pegar uma pessoa, fazer ela do meu jeito, do que eu pegar uma pessoa pronta e transformar no meu jeito. Porque é difícil, né? Você pegar uma pessoa que já tem a mente formada e falar, cara, tudo que você pensou até agora tá errado e o que eu tô falando tá certo. Sim. É difícil acontecer Sim, isso. bastante. Pode acontecer, mas é complicado. E aí foi aonde que eu falei, cara, vou lá no Beleze. Aí fui lá no Beleze, cheguei na sala e falei com Jesus, assim. Jesus Tem é Beleza professor, uma franquia, né? Você já estava conhecendo Jesus antes e chegou lá. Aí falei assim, ó, eu Beleza, tô precisando de uma franquia pessoa que seja nova, que quer aprender, que quer ser na vida. Eu falei, tem que vir, né? Eu cheguei no Iago, eu brinco muito com os meninos, eu cheguei assim, Iago, cabelo todo amarelo, branco, sei lá, a cabeça toda cheia de risco. Levou. Aí eu, meu Deus, é esse aqui. É esse aqui. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Quanto você tem?
16. Falei, nossa, você tem vontade de crescer? Tem. Então vai lá amanhã conversar comigo na barbearia. Não, tô beleza, então. E foi no outro dia. E aí conversei, caladinho demais e tal. E até Tá com você hoje. quanto tempo, Iago? O Iago tem 3,5, 4. E aí, assim, de lá até aqui, nosso Iago, nesses últimos 3 meses, fez uma revolução doida. Né? Iago já passou na peneira comigo demais. Não, e na época ele tava doido pra trabalhar, porque ele tinha uma motivação extremamente importante. Ele tinha 16 anos e acabado de engravidar a namorada. Não. Então ele Tinha precisava, motivação essa, né? precisava trabalhar. Ou vai ou vai. Não vai, não vai. A cara do videomaker, Ah. hein? Tá no mesmo. Cara mesmo. Tá no mesmo. E aí, a gente ficou lá 2 anos e meio. E aí, assim, nesses 2 anos e meio que eu tava lá, eu já fazia treinamento com eles, já fiz um pop bonitinho, né? Como fazer um corte, como fazer uma barba, e alinhava com eles, treinava. Tirei um tempo ótimo para treinar o Iago, tanto é que o Iago hoje, tecnicamente, assim, vou falar assim, é o mais embasado da barbearia, porque eu tive muito tempo para treinar, tirei tempo depois do serviço, treinei. E aí, assim, acabou que deu certo, os números foram aumentando, e eu vi que eu tinha uma limitação muito grande, um ponto. Né? Eu falei, cara, nós somos muito escondidos. E a gente começou, e aí eu fui conhecer a Vitória, aí a gente começou a fazer o marketing, entender o que era o marketing para a barbearia, porque não estava comunicando. Eu falei, Vitória, vamos mudar assim, quero um trem mais orgânico, não quero esse negócio de foto, de imagem, que você pega no banco de dados lá, o cara bonitão, lá o príncipe do rei lá, e aí traz cá, o cara nos comunica. Então não dá certo por aqui. Então vamos fazer vídeo, trabalhar vídeo, mostrar os meninos, mostrar nós, mostrar a padronização nossa, mostrar que aqui é legal, que aqui é limpo, que aqui tem isso, tem aquilo, tem outro. E aí começamos a trabalhar de forma muito consistente, né? E aí foi virando a chave, foi chegando pessoas, fazia campanhas, e aí acertava numa coisa, errava na outra, e aí fomos funilando. E foi aí que eu comecei a cortar com exatamente. E aí chegou num dado momento, e eu esqueci de falar do rompimento da sociedade, né? Belo dia, chave. O que acontece? Era assim, a pessoa que eu tinha sociedade, ela era uma pessoa acostumada a trabalhar com comércio varejo, né? E o varejo, mão de obra, nada a ver. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E a barbearia, assim, tem um tempo de maturação pro barbeiro, né? Você não pode, tipo assim, colocar o cara lá, ensinei e já cobrar no outro mês. Não tem como, né? Vou cobrar um faturamento dele, sendo que eu não tô oferecendo, por exemplo, o melhor ponto, melhor estrutura de marketing. Não tinha como. E aí tinha que ter uma paciência para trabalhar com os meninos, para poder realmente fidelizar os clientes, ir acertando as campanhas e trazendo mais gente, né? Enfim. E aí não teve muita essa paciência, teve um dia que ele falou uns comigo lá, eu falei, não, beleza, tudo bem, vou comprar a sua parte. E a única coisa que eu tinha para poder pagar era o quê? A moto. Que eu tinha acabado de comprar. Paguei a última parcela, vendia no outro mês. Falei, beleza. Dei um valor e dei uma moto. Já fiquei uma vez sem? Falei, dei um valor e dei uma moto. Falei, tudo bem, ok. E aí, de lá pra cá, eu falei assim, cara, eu tenho que mudar alguma coisa. E aí a gente foi no curso lá do Elias, aí ele tava fazendo o pitch dele de vendas lá da mentoria, né? Ia ser o segundo ciclo de mentoria que ele tava fazendo. E aí a Vitória me empurrou, vai lá, não sei o quê. Não, mas na minha cabeça a matemática funcionou da seguinte forma. Olha como que é a cabeça da pessoa. O sócio tinha ligado pra ela, antes deles terem essa questão, e falado com ela assim, eu quero a minha parte, vende o que você tiver de vender aí e me dá o dinheiro. Tipo assim, então aqui tá a vantagem, vende aí suas mesas, suas cadeiras, seus treinos, não importa se você tem que trabalhar, se não tem que trabalhar, eu quero meu dinheiro, tipo, pra ontem. Falou basicamente isso com ela. Então todo o dinheiro que ela tinha, e como eles não tinham feito contrato, não tinha nota fiscal, ele virou e falou assim, eu botei tanto aí dentro. Como é que você vai falar? Como é que você vai bater o pé que vocês vão... Não tem como. Aí ela falou assim, pra evitar briga, vou acatar e vou pagar o valor que ele falou que mas juridicamente, ela poderia, por exemplo, já que ele não tem comprovante, ela não tem comprovante, beleza, então vamos para a justiça. Se vai para a justiça, o capital social, quanto que é cada conta? R$10 mil, então R$5 mil é seu. Juridicamente, mas sim. Hoje você sabe. Hoje dá. Na época, ela falou assim, não vou caçar confusão. E a maioria dos empresários, eles não
não fazem esse capital social com a realidade que é o que deveria ser. Por exemplo, você vai investir um negócio lá, você investiu R$500 mil em reforma e tudo mais, qual que é o capital social? Tantos mil reais. Só que você vê e isso não é nem um problema do empreendedor, é um problema do contador. Sim. O contador às vezes vai abrir, não abre aqui com 10 mil cotas. Então, eu dei uma mentoria há uns 2 anos atrás para uma clínica de psicologia, eram 4 sócias. Aí o que acontece? Elas colocaram capital, olha só, fizeram reforma no negócio, abriram o negócio às 4. Cada uma ficou com a própria sala. Cada um fez o investimento da própria sala, abrindo uma empresa. Diferente. Olha que doideira. Eu vou fazer minha sala, eu investi um tanto. A outra vai fazer outra sala, a outra vai... 4 sócios. A recepção, elas dividiram. Entendi. O gasto da recepção dividiram. E aí, quando veio o contador para fazer o negócio, colocou um capital lá, tipo de 100, 25, como se cada um tivesse investido 25. Mas, na verdade, na época, investiram bem menos que isso. Sim. Porque já tinha muito tempo. Beleza, 2 sócias querendo sair. Aí falou assim, eu quero meus 25, tá no capital social. E a outra, eu quero meus 25, que tá no capital social. E a gente sai da empresa. Aí falou assim, não, aí eu peguei o negócio e tal, e aí eu falei com elas, então, o negócio é que elas estão querendo vender. Se vocês não têm que tá 25, vocês vão comprar. Aí entra uma negociação também. Sim. E aí, ok, a gente não tem dinheiro. Então elas vão ter que abrir para uma outra pessoa entrar. E aí, provavelmente, aí o que aconteceu? Elas abriram, ninguém comprou e tudo mais. Elas tiveram que pegar o que estava lá na coisa e ir embora. Não, ninguém pagou nada, entendeu? Uma saiu, pegou o que tinha feito lá, arrancou os negócios da parede, os escritórios lá e foi embora. E você que está com a gente aqui até agora, você já percebeu que é muito problema empreender do zero. Nossa. Então, assim, eu anotei várias coisas aqui para ir abrindo parênteses, mas a gente vai concluir a sua história, obviamente. Mas, assim, o tanto que os altos e baixos, a imprevisibilidade, o amadorismo, o perder dinheiro por não saber fazer, sabe? O fazer, às vezes, achando que vai dar certo uma coisa que você vai ter que testar e validar, porque, por exemplo, você foi para... São 2 cadeiras, mas você ia ter que testar, validar, ver que não está dando dinheiro... A sorte é que você pagou o Elias para ir lá. Então, ou seja, uma mentoria, um direcionamento que mudou completamente algo que você poderia ter colhido 2 anos depois, 3 anos depois. Então, assim, você foi muito resiliente. Olha só a característica que a gente sempre fala para o empreendedorismo, é a resiliência. A jogadora de futebol, né? Que estava aí, é o seguinte, o desânimo, né? Você falou que estava depressiva, a questão emocional, assim, né? Na época que estava dando tudo errado. Mas tem alguma coisa no empreendedor que mantém ele. Sim, a gente não sabe o que é. Inclusive, você não lembra, mas tá aqui, olha. O que te manteve firme? Boa, eu não vi, não. É porque eu sei, você, né? Enfim, mas era uma pergunta que eu ia fazer para ela. O que ela acredita que fez a diferença para ela continuar quando tudo estava dando errado? Porque assim, você já vem de uma trajetória lá do futebol, então você provavelmente é competitiva, você é uma pessoa que entende que eu tenho que fazer melhor, eu tenho que treinar mais, porque senão você não desenvolve. Então já tem uma mentalidade aí no esporte. Sim. Né, que talvez você tenha trazido para cá. Eu falei isso até com a Vitória. Isso é uma das coisas que me ajuda muito na vida, sabe? Porque lá atrás, quando eu entrei para jogar futebol, eu também não sabia nada de futebol. Por mais que às vezes as pessoas acham que eu sabia, porque realmente eu fiquei boa jogando futebol. Eu já tinha vindo judô, eu já tinha vindo handball. Então, desde novinha, com 6 anos, eu comecei a fazer judô. Então, fui faixa amarela de judô. Aí depois passei a jogar handball. E depois passei pro futebol. Futebol, realmente, comecei a disputar, joguei brasileiro, joguei fora. Então, assim, realmente foi uma jornada muito legal, mas muito, assim, delicada, porque você tem que realmente treinar muito. E treinar não é bom. Você falar que treinar, fazer exercício físico, tipo assim, jogar a bola em si é bom, mas até você jogar a bola, você treinar o físico, você treinar condicionamento físico, não é bom, é chato. E jogador nenhum gosta. A realidade é essa. Sim. Né? Então, assim, pra mim, acho que essa parte difícil aí, eu superei justamente por já ter passado por tanta coisa, assim, de superação lá atrás. Né? E aí, a gente chegou nesse dado ponto que
A Vitória me empurrou pra fazer Eu mentoria. tava fazendo o parêntese da matemática. Ah, O sócio falou isso, né? Quero minhas coisas, tô indo embora, que ele tava, não sei lá o que ele tava fazendo na vida dele. Aí a Tainá tinha só a moto, pagou a moto e dividiu o restante em algumas parcelas. Aí eu não lembro quanto que era na época, mas vamos supor que a parcela era em R$3.000, suponho. Aí dividiu nas parcelas. E aí, quando a gente foi pro evento presencial do Elias, que era aquela confraternização, né? O Barbeiro Day Conference de barbeiros do Brasil todo. Quando a gente foi para esse evento presencial do Elias, ele fez o pitch de vendas da mentoria, que na época era R$15.000, ele parcelava. E foi justo no mês que a gente tinha acabado de pagar as parcelas do sócio. Aí eu pensei, na hora, ela não queria ir, mas eu pensei assim. A gente já tá com esse custo. Na minha cabeça assim, tinha que pagar 3 mil pra ele. vamos falar assim que eu Pagava. pra acertar É. a cagada. Conseguiu pagar. A gente consegue pagar também pra entrar na mentoria. E percebam agora, só complementando, percebam que o valor que vocês pagam de mentoria, cursos e, enfim, coisas que estão ajudando a você a direcionar, agora que vocês estão abrindo outro negócio com franquia que pagam Com a royalties, taxa de franquia? é a mesma Elas coisa, conhecem. entendeu? É a mesma É. coisa. Então, ou seja, quando você está numa rede de franquias legal, que a galera está inovando, está trazendo coisa realmente para gerar mais valor para a rede, o royalty, ele se torna, de certa forma, irrelevante, porque se você for sozinho, você vai ter que... Exatamente. Você vai ter que Nadar buscar, nadar muito, você vai ter que errar, você tem que buscar. E muitas das vezes, você vai buscar muita coisa, vai ficar difuso, e ainda vai ter que testar e validar muita coisa. Numa rede de franquia, você pega um negócio que já passou por uma curadoria, já deu certo, já está dando certo, sabe? Então, assim, é uma troca que eu falo que vale a pena. Na sexta-feira à noite, hoje é segunda, né? Na sexta-feira à noite eu fiz uma reunião com um candidato à franquia que está no mercado há 22 anos. O mercado de seguro há 22 anos. Está saindo de uma corretora. E um monte de gente, ele falou assim, cara, eu tô buscando uma franquia. Um monte de gente pergunta assim, cara, por que você tá buscando uma franquia? Você já tá há 22 anos no mercado, por que você não vai sozinho? E ele falou assim, não, eu quero um sócio que me impulsiona. E realmente você entrar para uma rede de franquias é você entrar para um lugar onde você vai ter mentoria, direcionamento e ter de fato uma empresa que vai te impulsionar a ir mais longe, né? Porque não é você só criar o padrão, é você aprender o que é o padrão, para você ver o que você tem, que você pode colocar no padrão. Sim. E depois de você padronizar, você ainda tem que testar, validar. Então, muitas vezes você vai fazer um teste, 2 testes, e o treino vai funcionar, o treino vai pra frente. Entendeu? Então, é exatamente isso aí. E Aí vocês quando- contrataram. Aí eu A entrei pra mentoria. mentoria. Dinheiro, E a não mentoria tinha. lá era... A gente tinha o cartão da tia dela, que ela pegou emprestado pra pagar. Isso aí. Exatamente. Parcelou. Aí eu... foi Todo mundo engraçado. tem os Sabe perrengues. o quê? Foi engraçado, a gente acabou de começar a namorar, e aí eu falei com ela assim, vai, empurrei, ela falou assim, vai, Eu tinha que levanta, subir lá no vai palco. embora. Eu fiquei Aí morrendo ela de vergonha. subiu lá, aí ela subiu lá. Aí tá, ele, quem vai, pode seguir lá pra trás pra fechar o valor da mentoria. A Tainá mandou mensagem, vem, mas eu não tô em nem dinheiro e nem cartão aqui, como é que eu vou pagar? Eu só tenho vontade, moço, tô na fila. Mas aí cheguei lá, assim que eu cheguei lá, eu vi que 70% das pessoas que estavam lá estavam Também. na mesma situação. É. Isso é o mais incrível de você às vezes participar, porque você entende que tem muita gente também precisando. Às vezes a gente acha que a gente é único. A gente também tem empreender do zero, a gente não sabe. Só que tem muitas outras pessoas também que Ou estão na que mesma tá pior. situação ou pior. E assim, por isso que a gente traz pessoas como você aqui para contar a história, porque o tempo todo a gente recebe candidatos e tem franqueados que estão passando a luta deles também. Sim. Na semana passada também, na quinta-feira, eu fiz uma reunião com uma franqueada já, que ela é de Manaus, que ela tá vendendo super bem, tá lucrando bem, já tá indo bem com a franquia, só que ela está tendo crise de ansiedade. Ela tá bem, tá tudo certo. Ela tirou o payback da taxa de franquia dela no primeiro mês. semana. Nos primeiros 15 dias ela vendeu 13 cartas de consórcio. E, pum, estourou de vender, de comissão e tudo mais. Só que, aí qual que era o problema dela? É que a gente ensina um método muito grande, muita coisa, você está passando por isso, lá você está vendo como é que é. Ela estava sozinha e achando que sozinha ela teria que aplicar
tudo. Tendo que aplicar tudo, ela queria fazer o negócio todo certinho. Então, para ela, tudo que ela pegava, tudo que ela pega, tipo assim, se o cliente me liga hoje, manda mensagem hoje, eu tenho que responder hoje, tenho que mandar cotação hoje, tenho que fechar hoje, tenho que fechar. Então, ela começou a entrar numa maneira. Aí eu fui e chamei ela para conversa, fiquei, acho que foi 1h40 com ela, explicando para ela, você está sozinha, você tem que focar nisso e nisso. Ah, mas tem que fazer pós-venda. Eu disse, minha filha, você não tem ninguém, você tem que focar nisso. E comecei a direcionar ela. Falei de time. Ela nunca passou na cabeça dela o que é Bunch, que é um método de qualificação de pessoas. E aí tinha gente que estava pedindo para ela, por exemplo, uma cotação de seguro, uma proposta de seguro, mas que ela ia falar assim, e aí, vamos, ela cotava no dia, apresentava no dia, e aí, vamos fechar? O cara, vou pensar. Aí pensava uma semana, 2 semanas, e ela ficava aflita com aquele negócio, porque o tempo dela não é o tempo do cara. Eu falei assim, mas para você ler mentes, tem uma maneira, existe um jeito de você ler mente, você tem que perguntar. Aí antes de você apresentar a proposta, quando que você está pensando em fechar esse negócio? Ah, estou pensando em fechar esse negócio daqui 15 dias, então daqui 14 dias eu te apresento. Entendeu? Exatamente. Então, assim, ela não sabia o que é Bunch, não sabia o que é Spin Selling, apesar do que a gente tem isso no nosso treinamento, mas aí direcionei, aí hoje, 3 dias depois, eu já mandei mensagem para ele, como é que ela estava? Melhor. Muito mais calmo. Então, ou seja, é esse contato. Às vezes, até numa franquia, a pessoa ela ainda tem essas lutas, né, diárias. Então, saber trazer histórias igual a da Tainá, igual a de vocês, inspira o pessoal de olhar para isso e falar assim, nossa, olha o tanto que ela passou, altos e baixos, altos e baixos. Boa história, perrengue, né? É. Aí vai, conta como é que você chegou lá no negócio. Aí eu combinei com a menina lá uma forma de pagamento que eu ia pagar pelo link depois. Todo mundo fez isso, né? E aí você tava no grupo, aí assim que fazia o pagamento, passava pro grupo oficial. E aí, beleza. Aí, assim, dentro da mentoria, não são aulas, é direcionamento. Né? A primeira aula, eu lembro direitinho, fala sobre família, né? Sobre conciliar serviço com a família e tal. Aí depois fala da parte contábil, da parte jurídica, enfim. E aí, assim, nesse tempo a gente foi fazendo juntas, foi estudando e foi anotava tudo, perguntava tudo pro meu contador, eu falei 10 mil perguntas para ele, meu advogado, um monte de pergunta. E aí foi quando a gente falou, cara, a gente precisa reformular tudo, né? Reformulando tudo, e já ia anotando, preciso fazer isso. E já vou fazer esse documentário, fazendo. E aí deu o final de 6 meses da mentoria, e aí tinha o final da mentoria foi em BH, dessa primeira vez, não foi? Foi em BH. Acho que foi em BH. E aí, o mais legal de tudo não era as coisas que o Elias trazia, eram as coisas que as outras pessoas traziam. Era o poder do ambiente. Eu falo muito isso com os meninos na barbearia. O poder do ambiente vence qualquer um. Entende? Nem que seja para bom, nem que seja para ruim. Ou seja, nem que seja para a pessoa entrar de vez ou para ela sair de vez. Né? Então, assim, lá dentro eu vi que tinha muitas pessoas iguais a mim. Que eles tinham dificuldade de começar, tinha a parte burocrática, tinha a parte financeira. E eu fui vendo o que as pessoas faziam. Não, eu fiz isso, fiz aquilo outro, fui aproximando de algumas pessoas. E aí, no dia lá do final da mentoria lá, aí eu colei nas meninas lá, começamos a conversar e tal, e eu fui tirando dúvidas. E aí, nesse dia, eu acho que eu já tinha olhado aquele ponto. Tinha acabado assim. E aquele ponto, nada dava certo naquele ponto. Elas alugaram o ponto, gente, hoje afirma, só pra vocês terem uma noção. É um ponto de esquina da cidade, uma avenida muito boa. Pra você ter noção, ela estava falando ali de 3 cadeiras, né? No projeto lá, hoje você tem quantas cadeiras hoje lá? São 6 cadeiras. Hoje são 6 cadeiras, quantos colaboradores? São 5. 5 colaboradores. Não, são 7. Você não tá 5 barbeiros. Não, 5 barbeiros, 2 recepcionistas, Vitória, eu, tem faxineira. Então olha só, tem mais de 10 pessoas quem envolvidas. Lava as toalhas, né? Enfim. Mais de 10 pessoas envolvidas. Quantos metros? Você sabe de quantos metros quadrados para quanto? Cara, lá tinha uns 25 metros quadrados, hoje a gente está mais ou menos 120, estamos expandindo para 150. Olha que top. E vai abrir mais 2 cadeiras.
E o investimento nós foi vamos- muito alto. Nós vamos contar isso aí. E ficou Investimento linda. mental e financeiro. Ficou Ficou lindo, linda, não. mas aí E vai. aí, Vocês assim, consertaram o ponto do... Exatamente. Consertaram. Com certeza. E aí, assim, antes de eu ir pra essa mentoria, eu passei lá na porta de moto com a Vitória. Eu falei assim, nossa, tem esse ponto. Tem potencial. Acontece. Aí eu falei, Eu sei cara, como acho é que tem que é. potencial aqui, hein, Vitória? Liga lá, vê quanto que é. Aí a Vitória ligou e falou, é tanto. Eu falei assim, oferece tanto. Se eles pegarem é porque é pra ser nosso. Aí ela ofereceu. Deu 2 minutos e ligou de volta. Aqui, tá fechado. Aí eu falei, meu Deus. E agora? Não, aí pasmem, tá fechado. A gente não. Foi a primeira vez que a gente ia fazer um empréstimo, a gente não sabia se a gente tinha acesso a Não, capital. é assim, não tinha dinheiro. A gente tinha. Só até que, a gente Como sempre, acabava- né? Só Agora que- é como sempre, né? A moto tinha Só de que, novo. não tinha comprado a moto, não. Ixi, Tô será sem que moto tava até na hora, hoje, tá? então? Sem moto até hoje. Chegou esse momento ainda não vai chegar. Só que aí, o que acontece? Lá atrás, quando eu comecei a mentoria, eu já comecei a aprender como que eu ia arrumar esse dinheiro. Isso é importante. O que eu fiz? Colei no gerente, fiz conta minha, fiz conta dos meninos, Uhum. comecei a movimentar, peguei maquininha, Virou e fui cliente conversando, nosso. falando, ó, daqui uns tempos eu vou montar a barbearia, vou precisar de capital. Você consegue pra mim? Não, nós vamos dar um jeito, fui melhorando. Tá aí uma outra coisa também. Vamos então para Virei ME, porque eu era MEI. Uhum. Aí você já viu MEI contratar MEI? Não Uhum. existe. Existe. Mas existia no meu mundo. E no mundo de muitos barbeiros ainda existe. Imagino. Isso é muito Sim. normal na área da a barbearia. pessoa já está faturando muito mais do que Muito mais. A terceira alíquota É. de simples ainda está em meio. Entendeu? Acontece muito. Barbearias gigantes aí que Cuidado, acontece. fala demais não, porque senão parece um leão. A brincadeira, assim, sobre essa questão de capital. O pessoal tem muito preconceito com empréstimo, Sim. sabe? Porque o brasileiro médio não sabe lidar com as finanças e não sabe, e às vezes endivida não para gerar dinheiro, endivida para pagar dívida. desejos. Sim. Ou dívida. Ou Ou dívida. dívida. Não, para É, pagar não- dívida, Pagar luxo. É. para pagar luz, para pagar desejo. Desejo Sim, torra dinheiro. sim. Investimento gera dinheiro. Então, assim, lá nos Estados Unidos e outros lugares que tem um capitalismo mais maduro, ninguém empreende o capital próprio. O pessoal só empreende. Obviamente que a gente tem uma Selic muito alta. Mas Sim. hoje, se você pegar, por exemplo, vai abrir uma cafeteria ou até mesmo uma unidade nossa, 150, 200 mil, tem operadores de crédito aí que te dão 6 meses de carência, com taxa de juros de 1,2 ao mês, e você pagando em 36, 48 vezes, se você tiver um negócio que não é bom o suficiente para te pagar 1,2% ao mês, fecha esse negócio. Exatamente. Fecha esse negócio, porque o negócio não tem. Exatamente. É igual nessa mentoria que eu fui agora do Flávio Augusto, nessa imersão, tinha um cara lá que tinha uma indústria e fez uma pergunta pro Flávio Augusto. O Flávio Augusto falou de margem de 30%, 35% e tal. Aí ele foi levantar a mão. Cara, eu não tô entendendo essa questão sua de margem. A minha margem é de 3,8%. Aí o Flávio Augusto falou assim: quê? Ele trabalha com quê? Ele falou que ele trabalhava, tinha uma indústria que movimentava milhões com a margem de 3,8%. Tipo a indústria de café, assim, que movimenta milhões, mas uma margemzinha pequenininha. Aí ele falou assim: o que eu faço? Aí ele fecha, muda de. O Flávio Augusto falou isso. Muda de ramo. Cara, eu não tô aqui pra te falar coisa bonitinha. 3,8, aí você 3,8, você não deixa nem sair de casa. Entendeu? Então, assim, Exatamente. se você não tem um negócio que minimamente tem uma marca forte, que tem uma margem ali de 15, 18, 20% que vai te dar dinheiro para que você possa alavancar com um empréstimo, cara, eu também Exatamente. consigo. Faz sentido, né? E aí chegou nesse dia aí que a gente foi fechar, né, o contrato, aí eu já liguei pro gerente e falei, ó, vou precisar pra ontem. Ele falou comigo, monta o projeto, me manda que eu vou conseguir. E aí viajei pra poder ir nesse final da mentoria. Chegou lá, conversei e tal, não sei o que, né? E aí eu cheguei no Elias, falei, cara, eu achei um ponto, eu mostrei pra ele e tal. Ele falou, não, tá top demais, não sei o que, né? O que me preocupa é o aluguel, que você tá do lado do Olegário e Maciel. E ele conhece Caratinga e conhece o Olegário. Eu falei, cara, eu consegui nesse preço. Ele falou, o quê? Minha Vai filha, pra faz onde? o contrato, chega lá, assina. Vai pra Porque onde? tá um preço muito bom. Aí ele falou comigo, ó, você vai gastar tanto pra você montar essa barbearia. Aí peguei esse, tipo assim,
vamos falar assim, 70% do valor em crédito. E aí comecei, falei, velho, vou economizar tudo que eu puder, né? Aí contratei um pedreiro assim, falei, não, velho, tentei, né? Ganhar dinheiro ali, né? Em cima. Enfim, passou uns 3 pedreiros lá, passou uns perrenguinhos, mas uma das coisas mais assertivas que eu fiz foi contratar um arquiteto que acompanhou toda a obra para mim. Porque assim, ele também é engenheiro, então ele cobria muito essa parte técnica e burocrática, porque eu não entendo até hoje. Eu sei muitas coisinhas porque eu estou acompanhando, mas muita coisa eu não sei. Né? Então, assim, acaba que isso adiantou muito minha vida, muito meus passos. E é uma das coisas que eu falo, cara, não faço obra sem arquiteto de jeito nenhum. Então, assim, a gente fez a reestruturação do ponto, assim, do zero, arrancou piso, arrancou teto, arrancou tudo. Todos os fios de dentro da parede, tudo foi reestruturado, só não trocamos o padrão. E desse outro ponto, agora até o padrão nós estamos trocando. Então, assim, é uma parada burocrática, mas... E é do mesmo proprietário? Mesmo proprietário. Era do um ponto dono só. ali da casa. Lá era um ponto só, ele dividiu em 2 com a parede de drywall. Só isso. Entendi. E aí, assim, eu entendo que muitas vezes as pessoas querem empreender e elas não Ali começam... era a antiga loja São Paulo. É, Casa São Era Paulo. uma casa São Paulo. Era uma coisa só. Exatamente. Material de Enorme. construção. Isso aí. E aí, assim, eu entendo que quando a gente decide empreender, obviamente que nem todo mundo tem a mesma mentalidade e as mesmas estratégias, né? Tipo, porque às vezes quer crescer um negócio, às vezes tem uma pessoa que realmente, no início ele quer ser um barbeiro, trabalhar sozinho e ganhar um grana. Tudo bem, vai ganhar grana. Mas para quem quer empreender, escalar um negócio, a primeira coisa que tem que preocupar é a estrutura. Não adianta você ir lá e tampar o buraco e falar, não tem buraco. Buraco, uma hora ele vai aparecer e vai ceder. Né? Então, assim, eu reestruturei tudo na barbearia, tudo, né? Pra, tipo assim, pra não me dar dor de cabeça. Falei pro Júlio, cara, quero explorar o máximo disso aqui, 5, 6, 7 anos, vamos fazer só reforma. Só assim, retox, não quero reformona, quero que você ponha tudo atemporal, porque vai que isso vira uma franquia um dia, vai que vira uma rede um dia, então quero tudo atemporal. Todos esses pisos que eu puder comprar Já tô cantando hoje. isso aí com ela. Olha que legal. Tudo que eu quero comprar hoje, quero comprar daqui 3, 4 anos. Quero peças que não saiam de estoque fácil. Coisas de serralheria que sejam produzidas, ótimo. Sejam fáceis de reproduzir em qualquer sim. lugar. Então, assim, a gente... Que ao mesmo tempo use criatividade, Exatamente. mas... E aí, assim, a gente foi e fez essa reestruturação. E aí eu refiz a mentoria. E aí, nesses outros 6 meses, eu falei, cara, aqui agora é propósito. Aí comecei a realmente colar em pessoas que já tinham feito o que eu tinha feito. O que eu tava fazendo. Aí comecei a conversar, perguntar, Ou seja, destrinchar você parou de conversar com gente que estava com o seu mesmo problema, começou a conversar com gente que já tinha solucionado igual você. Então, ou seja, você, Que tinha problemas maiores. aí você deixou esse mundo de lado. E olha só, ou seja, você refez a mentoria. Então, de novo, você pagou o royalties. Né? Vamos pensar assim. Renovando. Lá era 6 meses o prazo Mais da 6, mentoria 25. dele. Ai. E aí, todos os 6 meses a mais vai aumentando. Aumentava 10 mil. E aí, assim, tem cara lá que tem marca de franquia, de barbearia, só que aí, assim, é um grupo, né, vamos supor, 30 pessoas. Aí cada um tem seus pontos. Todo mundo traz seus pontos. Por exemplo, a barbearia por assinatura era um ponto forte de alguns e fraquíssimo de outros. Só que era um ponto de flexão ali que todo mundo conversava e chegava num certo determinado lugar. Por exemplo, a gente queria reabrir, mas a gente tinha contratado mais 2 barbeiros, né? Que era o Bernardo, que estava começando do zero, nunca tinha cortado cabelo assim, né? Para venda. O Rafael já tinha cliente, mas estava num reposicionamento totalmente diferente do que ele tinha. E o William e o Iago também reposicionando ali. E a gente falou, cara, como é que a gente vai encher a agenda desses meninos? A gente está num ponto legal, marketing legal, acaba que eu puxo bem o bonde, mas a gente precisa de muita gente para encher a cadeira dos meninos, né? A agenda. E aí a gente falou, cara, a Vitória, não, mas tem que colocar a barbearia com assinatura. E eu era preconceituosa com a barbearia. Eu falei, não quero isso. Porque isso não dá dinheiro pros meninos, dá dinheiro só pra barbearia. Eu pensando nos meninos, né? Sim. E aí eu falei, não, cara, e a minha conta não fechava. Eu fazia conta e não fechava. Aí eu lembro que eu fui colei na Romara. Ela e a Mara tem a barbearia lá em Canindé. Canindé lá Ceará. Lá aí eu fui colher nessa, falei, cara, vocês têm assinatura? Tem. Eu falei, mas como é que é a assinatura sua? Eu não faço conta, não chega. Ela falou, tá, não, o barbeiro ganha menos mesmo. Só que o que a gente fez lá? A gente colocou nos dias mais vazios. É melhor você ganhar um pouquinho a menos, encher a agenda, ou você não ganha nada?
Porque os dias ociosos 100% de um, 10% de um ou 100% de nada, né? Exato. Entende? Nos Então, dias assim, ociosos dos meninos. Aí é a Vitória realmente falou, ocioso. cara, vamos colocar então de segunda a quarta. Segunda-feira não é tão ruim, mas vamos colocar de segunda a quarta. E aí um super valor, por exemplo, você paga R$ 89,90, pode ir segunda, terça, quarta, toda semana. Acaba que sai muito barato no final do mês. Sim. Então, assim... É bom pra pro quem- cliente. Bom demais. E bom pra nós. bom. Por quê? Acaba que, vamos supor, os meninos demoram 30 minutos para fazer um corte. Um corte nosso foi de R$50. Ok. R$100 é mais caro do que uma assinatura. Beleza, vai gastar 1 hora. Só que hoje os meninos, um corte que ele faz toda semana, eles gastam 15 minutos. Sim. Ou seja, diminui muito o A minha trabalho barba- e aumenta o ticket. Sim. A minha barba, o Rafa já tá fazendo, sei lá, em 12 minutos. Entende? Pega- Por quê? pega Porque é o só fio, retocar, né? já tá marcado. Isso. Entende? Já Então- conhece o gosto do cliente, já Mas sabe. ainda tem um próximo passo ainda, porque, por exemplo, o pessoal que vai entrar e tem que aprender. Então, ou seja, tem uma galera aqui que já está estruturada, que já sabe de fazer, já tem nome, que eles têm que cobrar mais caro, que eles têm que subir um degrau, senão eles também vão ficar insatisfeitos. E tem a galera que está entrando, que você pode pegar o clube e usar de treinamento para eles. Exatamente. Então eles vão estar com a agenda liberada, então não, agora quem atende o clube são só esses 4 barbeiros. Daniel já tá contando Tá. meu segredo lá da frente. Ah, Calma aí. Não, Funciona. isso aí ela falando de assinatura, mas aí ela não mencionou, por exemplo, sistema que a gente teve que implantar e teve que Sim. aprender, teve que Não, eu descobrir. recebo confirmação de agenda. Esses Essa dias eu é tava a nota falando. fiscal, Esses dias eu coisa tava, que você não vê em barbearia. esses dias eu tava falando isso com o Rafa. Eu falei com ele assim, ó, cara, o que tem mais valioso, o bem mais valioso de vocês aqui é o tempo, é a hora. Então, tudo que tiver que ser feito para certificar que ninguém vai faltar e que você não vai ter vacância, tem que ser feito. Então, tem que Sim. colocar alguém dedicado para confirmar a agenda, para ligar, para reposicionar. Tem que colocar, porque, tipo assim, às vezes uma pessoa paga todas as vacâncias Verdade. do mês inteiro. Exatamente. Então, assim, eu, por exemplo, nunca passei na barbearia que eu marcasse, alguém mandasse. O segundo ponto seria ser tão escasso e tão com um nome tão forte que ao invés da pessoa pagar quando faz, ela paga quando reserva. Sim. E aí, lá no seu Luiz, por exemplo, quando eu ia, pagava quando eu reservava. Sim. Talvez uma parte. Entendeu? Aham. Porque se Então, der agora- vacância, pelo menos o horário. Agora, no sistema da Coupé Barber, eles lançaram esses dias, né? Eu vi, pagamento, Aí tem você faz o pagamento. pagamento no ato do agendamento. Isso para nós é ótimo. Esse ótimo. processo é uma parte que a gente está, vamos dizer que, adentrando, se Se atentando organizando. mais agora. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente falava para os meninos, inclusive muitos clientes chegam e querem pagar antes. E a gente sempre pedia para o cliente para ele pagar depois. Porque os meninos acabavam oferecendo serviços extras. Ah, E aí sempre fazia serviços extras. Então, tipo assim, eu sinto que às vezes quando o cliente paga antes, ele já fica limitado. Tipo assim, você entrar e você só escuta. legal, Já paguei, Já paguei. Entendeu? É isso aí. E hoje uma das coisas que a gente mais Agora trabalha não. com os meninos é isso. Serviço extra, Aumento chega, de quer ticket fazer, médio, né? quer fazer uma Não, sobrancelha, sim, quer eu fazer vou uma pro barba. caixa lá, aparecem uns 2 ou 3 assim, ó. Isso aqui é uma pomada? Isso aqui não sofreu. Eles estão com meta, entendeu? Essa- Então eles ficam na sede. É. Porque a gente está colocando meta, a gente está trabalhando muito esse flow daqui. E olha sabe? que legal. A gente não conversou sobre cabelo. Então, assim, quando você chega num certo momento, você contou toda a sua história e o tanto que você teve que não, aprender a não cortar. ainda não. Ela tem que finalizar o restinho. Assim, ainda. o tanto que você teve que aprender a cortar cabelo, mas em um dado momento o cabelo agora é só uma coisa que você vende. É, exato. Então, ou seja, é o que eu falo muito com o pessoal quando vai entrar para Vantar, que eu falo assim, a nossa meta é tornar todos os nossos franqueados empresários do seguro. Sim. E o empresário do seguro nem sempre tem que entender tudo do seguro. Tem que entender, obviamente, do produto que está vendendo, igual vocês entendem, mas ele tem que entender muito mais da gestão da equipe, das metas, dos KPIs, de onde achar o cliente, das dores do cliente, do que o cliente está precisando, como colocar um produto adicional. Ser gestor de negócio é diferente de ser técnico do produto. Exatamente. Isso aí. Até a minha intensividade no Instagram diminuiu, porque você vai inventando uma coisa que você não quer mais Sim. ficar Eu sei mostrando como é. corte de cabelo. É. E eu também tive essa intencionalidade de mudar o roteiro dos meus conteúdos. Hoje você entra lá, você já não vê mais
mais no cortando cabelo, fazendo vídeo cortando cabelo. Porque eu quero encher a agenda dos meninos. Então, se eu fico postando cortando cabelo, as pessoas vêm querer. E olha que outra coisa, outra sacada. O filé agora dá autoridade para eles, Exatamente. né? É que, na verdade, é para a marca, né? A gente como E empresário... olha que sacada legal também. Olha, você pagou lá para estar no ambiente, que você conheceu uma pessoa que te deu uma sacada, uma ideia. Uma ideia. Que talvez você poderia ter pensado nessa ideia 1 ano depois, testado, validado. Deixa eu colocar o clube, a conta não fecha. Tá fechado, eu tô pagando para trabalhar. Vamos colocar aqui só no dia. Talvez você conseguiria chegar, a gente nunca vai saber. Sim. Mas por um ambiente que você tá, Exato. num relacionamento que pago para estar, não é um Sim. relacionamento, eu conheci essa pessoa na mesa de um bar. Eu paguei para estar, me relacionar com essa pessoa, conhecer Você essas tá ali pessoas. pra falar disso aí. Exato. E aí a pessoa fala assim, olha, tal, te deu uma sacada. Você sabe quando você faz... Plim, eu tenho até uma tatuagem aqui que é da ideia. É mesmo, né? Aí você vai, hoje é um produto seu lá de prateleira que dá certo. Porque a gente tem Exatamente. mais de 100 clientes ativos. Então, tipo assim, é um produto Querendo ou não, dá uma previsibilidade muito grande, né? Nossa, tá doido, paga aluguel. Já é Paga aluguel, luz. Exatamente. E, Tainá, deixa eu te perguntar, sobre, você chegou até aqui, né, com a firma já tudo muito prontinho e tal, mas fala pra nós, quantas pessoas você não conhece que pagaria para você entregar isso tudo pronto? Nossa, dá Para as pessoas não terem que passar os 8 anos de perrengue, de moto, vende moto, pega moto, e de atrito com sócio, e de atrito com ponto, enchente e tal. Quanto as pessoas não pagariam para ter isso na mão, para ter, saber o ponto certo, Sim. quantas cadeiras, a marca que já dá certo, o plano de assinatura que vai ser a sacada, o sistema, né, a tecnologia, o marketing, o posicionamento da marca, treinamentos. Quanto você acha? Nem sei. Hoje tem uma frase, vocês falaram muito sobre isso, uma frase que o Elias usa muito, que é o negócio certo no lugar errado nunca vai chegar onde merecia. Eu acho isso, eu vivi isso, né, muito tempo, e eu não falo só sobre negócios, né? Falo pessoas também, às vezes tem pessoas que tá num certo tipo de negócio que não é para aquilo ali mesmo, tem que seguir, mexer com outra coisa, Sim. e eles ficam ancorados ali, né? E uma das pautas que eu falei hoje muito com os meninos lá no alinhamento mensal que a gente tem, é sobre isso. É sobre o quanto eles estão podendo colher, sabe? Eu trago muita verdade nos treinamentos, no alinhamento que eu faço com eles, falo muito sobre posicionamento, falo muito sobre fazer, e às vezes acaba que eles escutam, não faz nada, né? Então, assim, eu falo com eles, falo, cara, a oportunidade de tudo que eu faço, de tudo que vocês veem eu fazer, tudo que eu falo com vocês, tudo que eu passo para vocês, é uma oportunidade excelente, porque lá atrás eu não tive ninguém assim. Então, eu tive que destrinchar tudo no machado, né? Então, assim, hoje vocês vendo tudo, eu fazendo tudo aqui, vocês têm uma oportunidade gigante, uma janela gigante para poder fazer, né? Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, eu tenho a Dom Alcides de parceira, né? Eu sou divulgadora da marca. Então, todo mês chega produto pra mim. E os meninos ficam assim, tipo assim, parece que, né, doido querendo também. Então, eu falo, cara, vocês nunca fez um vídeo pra eles? Você não marca eles. Então, assim, tem que chamar atenção de alguma forma. Sim. Eu posso muito bem chegar lá e falar quero assim... você tem, mas não tô disposta a passar o que Exato. você passa, né? Então, assim, eu posso muito bem chegar pro dono da marca lá e falar, Vinícius, tem um barbeiro meu ótimo aqui, cara, que ele gosta muito da marca. Aí, o que ele vai falar comigo? Manda no Instagram, deixa eu ver. Aí, chega lá, não tem nenhum vídeo do Alcides. Pô, faz sentido pra minha marca. Sim. Entende? Então, assim, ser intencional o tempo todo. Eu falo muito isso com os meninos. Né? Então, assim, hoje... Ser hoje intencional é diferente de ser interesseiro. Exatamente. Né? Ser intencional porque você tem... A pessoa que é intencional, Tainá, ela sabe onde quer chegar. E começa daí, tipo assim, cara, onde você quer chegar? Qual que é o próximo passo que você quer dar? Onde você quer estar daqui 5 anos? Sim. A partir daí você tem a intenção de... Tem que fazer a intencionalidade, as coisas com estratégia. Mas não tem que ser só intencional, né? Porque se você também não tiver ação... isso é intencional, mas não ajo, não né? executa, Eu tenho intenção, Lei da mas atração, eu não tenho prática. Não executo. Exato. Então, E assim, aqui? quando Por favor. eu montei ali, eu montei com 4 cadeiras, só que com 5, vamos falar assim, como é que eu falo?
Eu vou falar assim, espaços, né? Mas tem um outro nome que eu uso, que é para cada barbeiro. Aí as pessoas, eu coloquei um carrinho de criança lá. Estação. Aí eu fui colocar um carrinho de criança na última estação. E assim, de início foi uma parada muito legal, porque a gente começou a atender muita criança. Eu sempre atendi muita criança. Criança atípica, criança que nunca gostou de cortar cabelo, né? Então assim, e aí chegou os meninos, o Rafa também gosta, então assim, aumentou muito o público infantil e a cadeira foi ótima. Só que chegou no momento que a gente estava sem horário, eu falei, preciso colocar mais alguém. E já era programado para que essa quinta estação saísse o carrinho e entrasse uma cadeira. Por quê? A cadeira movimenta muito mais do que as crianças que são ali uma vez ou outra, né? Então, assim, eu coloquei agora nesse mês, primeiro mês, e aí, assim, o faturamento desse barbeiro surpreendeu muito, né? Porque agora com a estrutura pronta, com o marketing funcionando, com as coisas já progredindo, a gente consegue realmente ver. Porque até então, a minha margem de maturação de um barbeiro era de 1 ano. Então, assim, o que o cara demorou em 6 meses, agora eu consegui em 1 mês fazer com esse barbeiro. Então, assim, acaba que isso é legal. Te dá mais celeridade ainda. E aí, assim, com as 5 cadeiras dos meninos, a minha, que eu ainda atendo 3 vezes na semana, tive que diminuir muito, porque eu também vou ficar à frente no Xerimbom, né, para poder fazer as paradas rodar. E aí eu falei com o Júlio, chamei o arquiteto, falei, cara, já tinha, né, essa ideia da Xerim. E aí eu falei, cara, eu preciso de mais um lavatório. Um lavatório tá pouco, porque às vezes tem uma que tá querendo cortar, o outro tá lavando, tem que ficar esperando. Aí ele foi mediu e tal, não vou trazer a solução. Vamos tirar uma parte do ponto. Aí a gente foi medir um outro ponto e tal. Aí o Júlio no outro dia falou, não, tive uma ideia. Aí trouxe já tudo desenhado. Ó, pra você ver, ó. O outro ponto tem 168 metros quadrados. Como é que eu coloco uma cafeteria 168 metros quadrados? E o padrão da Xerimbom é 50 metros quadrados. Muito grande. As pessoas vão ficar até sem graça de entrar. Exato. Tem mais restaurante e cafeteria, né? Você vai juntar as duas. Aí o que eu fiz? Comeu uma parte. Eu separei uma parte. Eu não, Júlio separou metros, ó, Júlio. Separamos uma parte na frente para Xerimbom, né? Do lado refizemos o banheiro e tal. E aí, entre a Xerimbom e a parte de trás, que vai ser da barbearia, que vai aumentar mais 2 cadeiras, a gente colocou uma sala de reunião. O Daniel até falou comigo, um lugar e tal. Eu falei com ela, eu fui fazer a barba lá no sábado, ela estava cortando e falei assim, 2 coisas para te falar. Aí eu falei assim, não fecha nos domingos. Ela, ok. E bota uma sala de reunião lá, porque não tem lugar nenhum pra gente bater um papo com café de negócio, alguma coisa em Caratinga. As 2 coisas vai ser feitas, graças a Deus. E aí a gente vai fazer uma sala de reunião, né? Uma sala assim, a gente tá pretendendo botar uma lousazinha pra fazer uma apresentação de alguma coisa. Sim. E aí, assim, não é só uma sala de reunião. A minha ideia é oferecer o café de Xerimbom. Por exemplo, aluguei, portanto, são 5 pessoas. Beleza, qual horário você quer que serve? 4h30. Não, aí alguém vem cá e serve. Eu vou deixar um cardápiozinho pra pessoa escolher no momento certo, vem cá e serve. Enquanto tá apresentando lá, ainda faz a barba aqui, ó. E aí, assim, o legal é que a sala, ela vai ser toda de vidro assim, e aí do outro lado vai estar as 2 cadeiras funcionando. Legal. Então, assim, mas vai também eu te falo que eu conheço. Mas também vai ter um ambiente integrado. Eu te falo que o negócio delivery que você falou, eu conheço algumas dezenas de pessoas que pagariam talvez 30%, 40% a mais pelo delivery, tá? Pra ir no local fazer lá e tal. Pois é. E aí, assim, aí nessas 2 cadeiras que eu vou colocar, eu vou fazer um espaço um pouco mais, vamos falar assim, mais gourmetizado. Eu vou botar os meninos do visagismo. Entendeu? Legal, pra ter uma experiência mesmo. Vender não só o corte, mas é uma experiência. Um piso mais de madeira, uma vibe bem fechadinha. Um negócio meio spa, né? Porque aí a gente consegue realmente vender com um produto diferente, produto mais caro. E é legal quando a coisa dá certo, que a gente não tem que ficar mais se preocupando em conter ideia, né? Você tem caixa, você já tem uma previsibilidade. Aí o desafio é outro. O desafio é você ficar relaxado demais. Entendeu? Aí o desafio já é tipo assim, será que eu tô gastando muito dinheiro com coisa inútil? Sim. Será que eu tô acertando lá de sempre? Porque quando tem pouco dinheiro, a gente fica criativo, né? A gente tem que fazer muito com pouco.
Então, assim, a escassez, ela gera criatividade. Né? Por incrível que pareça, igual, tem a agência de marketing. Quando a agência de marketing ela tem muito orçamento, a criatividade, obviamente, não. Toca pau aí nas plataformas, gasta dinheiro aí, vamos ver. Qual que ideia? Mas na hora que tem pouco dinheiro, a criatividade tem que aparecer. Por isso que o brasileiro a NASA tem que estudar o brasileiro, né? Porque a escassez traz criatividade. Hoje, Então, assim, a gente chega num patamar ali já de previsibilidade, o negócio deu certo, aí já são outros desafios. Que, consequentemente, você vai ter que sentar em outros lugares. Exatamente. E aí, assim, quando a gente teve que, vamos falar assim, reprogramar a rota, né? Eu tive que tirar um pouco mais do meu tempo da barbearia para poder ficar agora na franquia, ficar pensando mais, ficar na parte estratégica. E nem sempre você fala assim, vou ficar na parte estratégica. Tem hora que eu tô lá tirando lixo, tem hora que eu tô limpando o banheiro, entende? Então, assim, tudo para poder manter o padrão, né? Sim. Então, assim, as pessoas às vezes acham que vou largar o Glamour, operacional, né? bota o pé pra cima. Não, Sim. cara. Eu acho que é mais difícil. É estar mais ativa no negócio. Sabe o que eu fiz hoje? Hoje de manhã, a gente tá batendo 100 franquias, né? Vendendo aí quase 15 mil clientes. Hoje de manhã, eu cheguei no escritório, gerei todos os relatórios de renovação de todas as unidades que tem renovação agora em dezembro e janeiro. Gerei os relatórios das renovações de seguro e das renovações dos seguros não renovados nesse mesmo período do ano passado. E mandei do privado por franqueado. Foram 20 e poucos franqueados. Mandei por um a planilha de cada um. Falei assim, oi, Upper, olha, quero te dar a seguinte orientação. Em dezembro, a partir do dia tal, o movimento vai fazer assim, não vai... Aí comecei a dar uma sacada para ele de coisas que empiricamente eu já tinha testado e validado. Para o seguro, quando você chega ali no dia 19, 18 para frente, o pessoal já viajou, já renovou, já fez. Então a galera gosta de antecipar. E aí eu, pessoalmente, igual você está falando aí, aqui a questão não é varrer o chão, né? Porque igual, lá tem cabelo. Mas eu fui lá, eu gerei os relatórios, eu mandei para um por um. Falei assim, ó, e tá aqui também 12 nativos que não renovaram com você no ano passado para você prospectar e tal, qualquer coisa. Aí todo mundo, obrigado, valeu. Então não tem dessa de sair da operação. É verdade. Exato. Eu acho que o mal das pessoas, quando elas pensam em franquia, é achar que não tem que ter trabalho. Vou botar a franquia, parece que é tipo assim, comprei um negócio ali, vai comprar uma máquina e vai imprimir o dinheiro. É isso aí, é o que a gente falou lá de uma unidade lá no shopping, que a pessoa às vezes abre, coloca funcionário e vai. Maquininha de dinheiro. As pessoas vão passar lá. Corta o caminho, entre aspas, porque você já pega um modelo de negócio que foi validado, mas geralmente ele nunca foi feito ali no seu lugar, ele nunca foi feito no seu padrão, ele nunca foi feito do seu jeito. E aí, você tem que estar lá, você tem que estar por dentro. Coisa que a gente fala muito lá no Ribeira, né? O olho do dono engorda um pouco. Isso aí. A gente tem que estar dentro do negócio. Sim. Meninas, a gente já tá caminhando pro final, tá? Esse nosso podcast hoje foi muito bom. Foi uma história interessante, se estendeu mais do que normalmente a gente nem falou da cheirinho bom. É isso, eu tenho duas últimas perguntas para poder fazer para vocês. Por que, aí a gente vai contextualizar, porque a gente falou cheirinho bom. Cheirinho bom é uma franquia de cafeterias que as meninas estão abrindo agora, né? E eu queria entender... Por que não começar uma coisa do zero? Por que não abrir uma cafeteria do zero? Já, ok, você tem uma experiência em barbearia, mas poderia começar do zero. Foram 8 anos aí, você viu que é possível começar algo do zero. Sim. Mas por que não abrir algo do zero? Empreender com franquia agora? Por quê? Então, primeiramente porque o negócio já deu certo. Eles têm mais de 1.000 unidades vendidas, então eles já sabem todo o processo. Até falei com a Vitória esses dias, imagina a gente fazendo, como é que chama? De cada... Ficha técnica de, gente, tudo que a gente for vender. Eu trabalho com marketing, mas eu formei em nutrição. E a gente tem a matéria de fazer ficha. Hoje, às vezes, a marca. Você pega aí, vamos botar aí um... Pão de queijo. Você tem que pesar a farinha, o queijo, o óleo, o ovo, isso em uma preparação. Você tem que fazer ficha técnica disso, você tem que colocar isso para 100 gramas, isso para 1 quilo. Forma de manuseio, forma de assar, e fora que de 10 em 10 vezes tem que mudar cardápio. Exatamente. Não tem condição. Então, assim, já vem tudo, vamos falar assim, já vem tudo processado. Sim. Entende? Por exemplo, a gente pega lá a listagem de materiais para comprar, né?
Já tem tudo lá. Você compra, manda nota, dá ok. Compra, manda nota, dá ok. Beleza, tá tudo lá. A estrutura tá, tipo assim, mais dando dor de cabeça, porque você pega o ponto, aí o ponto tem as limitações, a gente, opa, não, aqui tem que fazer isso, não, aqui tem que fazer isso aqui. Eu sou muito chata, tudo tem que, ó, que eu quero isso desse jeito aqui, porque isso aqui abre e fecha todo dia, então pode ser que uma hora quebre, então eu quero que você faça desse jeito pra mim, não, então beleza. Isso aí eu já tenho experiência, que é a questão do ponto, da estrutura, mas a questão de fazer café, de dominar a máquina, de saber se vai dar certo ou não, isso aí eu já pego tudo pronto. Ah, Tainá, mas você vai ter que ter trabalho para poder fazer, para poder montar isso aí. Eu teria também se fosse uma coisa feita por mim. Teria dois trabalhos. 3, 4, 5, 7. Mas aí você tem que pagar royalties. Aí eu tenho que pagar royalties, mas eu acho que assim, o royalties nada mais, nada menos. Eu pago sem nem o Pedro conseguir. Eu falo assim, tem muitas pessoas que falam isso. Não, mas tem o royalties. Só que eu falei, cara, eu pago porque isso aí por esse ter destrinchado pra mim lá, tudo que eu destrinchei. Se eu não pago o royalties pra marca hoje, eu vou pagar com cansaço, com tempo, com desgaste do meu relacionamento, com estresse, com burnout, e eu vou gastar mais dinheiro porque eu ainda vou ter que gastar aprendendo a fazer as coisas que eu poderia. E pode acaba é com o trabalho, royalties do investimento. Investimento. A gente, aqui na franqueadora, a gente costuma falar, né, que a gente tem uma outra pegada coisa, de né? sociedade. Tem a estrutura que eles fornecem pra gente de suporte. Sim. Por exemplo, a gente tá abrindo, as meninas ligam pra gente, como é que tá? Manda vídeo. Isso custa, gente. Entende? Tudo isso tem um custo. Tem, por exemplo, tem a menina que é a nossa consultora de obras, aí tem o outro que é o consultor de financeiro. Tem o marketing que faz as campanhas, que libera as peças, as artes, sabe que isso, né? Eu acho assim, eu já tive do lado como franqueado também, né? Então, assim, em um dado momento, aquela pessoa que abriu uma franquia esquece que aquele negócio nem era para estar existindo se a franqueadora não estivesse lá apoiando essa pessoa. Sim. Então, assim, em algum momento a pessoa entra num processo de podia ganhar mais. Não são todos, né? Alguns, obviamente. E aí a gente também, nós temos que, como franqueadores aqui, a gente tem que se reinventar o tempo todo de fazer comunidade e evento e manter a pessoa empolgada de fazer parte daquilo ali. Então é um trabalho de ganha-ganha, igual vocês estão falando aí, mas a gente tem que manter a pessoa junta da gente. Hoje eu não vejo sentido nenhum em falar assim, não, vou abrir a xerimbão, mas assim que acabar o contrato, eu vou tirar a placa xerimbão e vou abrir Café Tainá. Jamais. Nunca. Cafetá. Não, e outra coisa. Já tem que juntar o nome da Vitória também. Né? E outra coisa. É isso aí. Tô pensando no nome. Tá juntando o nome de vocês dois. Tem que juntar o nome. Não, Café Vitá. vou dar uma marca de café. E juntando nisso que o Daniel falou, da franqueada ter que se reinventar, eu acho que é o mais trabalhoso. Tá. Porque a operação, a partir do momento que, vamos botar, não temos cardápio novo, vamos supor que cada cardápio vai ter uma sazonalidade ali de 6 a 8 meses da cafeteria. Porque tem o cardápio do frio, o cardápio do E outra coisa, beleza, tudo tem um padrão, o pessoal treinou, aprendeu, pegou, vai manter. É rotina. Tem a rotina do seu negócio. Então, você sabe que você tem que abrir, você sabe que você tem que limpar, você sabe que você tem que organizar, que você tem que atender bem o cliente, que você tem o jeito de pegar, apresentar, preparação. Vão ter as coisas do cardápio que sempre vão manter, que são padrão, e vão ter coisas que vão alterar. Mas o marketing não. Sim. O marketing tem que ter a campanha do Dia das Mães, a campanha do Ano Novo, a campanha do Natal, do Dia dos Namorados, tem que fazer a peça, tem que fazer Aí todo mundo tem que Aí apareceu, comprar. apareceu o Stranger Things lá e tem que fazer a campanha do Stranger Things também. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a franquia, ela acaba que ela não tem tanto trabalho de se reinventar. A franqueadora tem mais. Sim. Se o cardápio muda, quem muda o cardápio é a franqueadora, não é a franquia. É isso aí. Sim. Entendeu? Aí o bacana é só ter franqueados com esse pensamento, com essa mentalidade, que compra a ideia, porque muitas das vezes a gente, como franqueador, também vai. Por exemplo, quando a gente mudou a marca, colocou tudo para roxo, a galera abraçou, assim, saímos do bom pro ótimo, né? Então, assim, às vezes a gente vem com uma ideia muito louca e tem sempre três grupos de franqueados. O que compra a ideia na hora, fala assim, cara, confio, e nós estamos ganhando dinheiro e tal.
O do meio que vai falar, tem que ver isso aí. Tem que ver na prática se vale legal. Pensar. Deixa eu ver, vamos pensar nisso aí. E tem o terceiro grupo assim, não vem com ideia não vou fazer. Porque não vai dar certo. E aí... Quando a gente chegou, foi a primeira coisa que a Vitória falou, olhou e falou assim, nossa, mas que trabalho que ele teve visual, de trocar pra roxo. Eu falei, nossa, Temos vestígios aí ainda. Foram algumas motos. Eu falei ficou lindo. Só que eu imagino o trabalho que o Daniel não teve, mas a Natália pra poder vir tudo pra roxo. Algumas motos. Tainá, e pra gente encerrar aqui, qual que é o conselho que você daria para quem tá hoje dando os primeiros passos, pensando em empreender? Aí, o que você falaria para essa pessoa que tá começando? Então, pegar o bonde andando com o que tá fazendo, né? Vou falar assim, hoje eu tenho... Sobe na garupa da hoje eu vou começar a barbearia. É do marketing. Me chama lá no direct para nós conversar. Isso. Né, pra gente poder fazer uma mentoria, um acompanhamento, que seja. Porque às vezes eu vejo as pessoas dando muito tiro no escuro, igual eu dava antes, e às vezes não ligou ainda que tem uma oportunidade boa de pegar uma pessoa que tá fazendo a parada andar. Você não precisa inventar nada novo. Nada, não tem nada novo, não tem segredo. É melhor hoje você uma das coisas que às vezes a gente pensa assim, a gente vê tanta gente na internet ganhando muita grana e tal, faz digital, não sei o quê. Aí você compra curso de fulano, compra curso de ciclano. Aí você entra no curso e a pessoa tá lá assim, gente, você não tem que fazer nada novo. Você tem que ter consistência. Né? Eu comprei o curso da Luana. Nossa, eu sou apaixonada com o conteúdo dela. Consistência. Luana Carolina? Consistência. Vamos postar, vamos destravar, vamos fazer. Então, assim, não tem segredo. Existe quem faz. Tem direcionamento. Porque do mesmo jeito que você falou que não tem nada novo, tem muita coisa. Então, por não ter nada novo, tem muita coisa. E tudo te rouba atenção. Exatamente. Então, aí você vai começar um negócio do zero, você acha que... Tem que fazer tudo ali. Exatamente. Tudo aí, na verdade, não. Às vezes é uma coisa só, um direcionamento para ter consistência e acabou. Vou dar um exemplo simples. Esses dias eu perguntei pro Rafa lá sobre a máquina que ele usa para acertar, que é ótimo, as máquinas que vocês usam lá e tal, a shaver lá e os negócios. Cara, vamos pensar que a pessoa paga um curso seu, um direcionamento, a mentoria, 1 hora, igual você pagou do Elias, só para montar o setup de atendimento. Quantas máquinas ele vai ter que comprar para acertar? Né? Entendeu? Tipo, às vezes você vai cobrar ali R$2.000, R$2.500 para ter a hora com você e anotar tudo. O cara comprou uma máquina de 1.000, aí já não serve, aí comprou outra máquina de 500, não serve, entendeu? Vai rasgar dinheiro. Tempo e dinheiro desperdiçar. Isso aí. Exatamente. Então, assim, acaba que economiza muito caminho, né? E aí, nessa levada toda aí, nesse segundo encontro que a gente teve da mentoria do Elias, a gente finalizou ele lá em São Paulo e aí teve pela primeira vez um evento dele em São Paulo, que ele mudou a operação dele toda para lá, e ele fez o maior evento na época, foi para 3.000 e poucos barbeiros, eu acho, e aí eu fui destaque dele, da mentoria. Legal. E aí, assim, eu entendo que eu fui destaque porque teve muitas pessoas que fizeram, mas eu peguei o suco e fui lá no alvo, sabe? Fiz a parada, refiz a barbearia, refiz a parte contábil, a parte jurídica, contrato. Todos os meninos hoje têm contrato homologado. Contrato homologado em Caratinga, eu acredito que só a gente tenha. Porque, assim, você tem que pagar o advogado tem que ir no BH fazer lá. Então, assim, muito burocrático. É um trampo, né? É um trampo. Não é só fazer um contrato aí lá no cartório e assinar, não vale. Porque pela lei salão parceiro a gente tem que homologar pela Associação dos cabeleireiros e barbeiros Sim. Então, assim, e aí eu vejo muita gente às vezes querendo entrar na contramão, que você faz isso mais barato, cara, não tem segredo, não tem onde entrar. Então, fica querendo dar jeitinho, mas acaba não cortando caminho. Exatamente. Então, uma pessoa que quer investir, quer crescer na área, quer fazer dar certo, não pense em burlar o sistema. O sistema tem hora que se você burlar ele vai contra você. Né? Não tem como você ir lá sonegar. Eu vou no seu quer, depois você quer pegar empréstimo. Como é que você faz? Você não tem nada lá de transação, você não tem nenhum MEI aberto. Não, quer pegar 100 mil para montar a barbearia. Pô, você não tem moral nenhuma com o banco. Não tem moral nenhuma com a receita.
Né? Então, o brasileiro tem gatinhando. A gente vai puxando a linha e vai vai conversando. pra outra. Porque é o seguinte, o brasileiro tem gatinhando ainda com essa visão de... Sim. lá nos Estados Unidos eles chamam de lever buyout, né? De dívida para crescer, para ir para fora. Mas lá, a gente tem um cunhado lá que ele fala muito disso, de score. Lá você tem que ter um cartão de crédito, você abre uma conta, começa a movimentar para ganhar ponto, para depois você entrar na hipoteca para sua casa, para sua empresa e tal. E o brasileiro médio, mais uma vez, ele tem um preconceito com dívida, porque a maioria deles tem dívida para desejo, né? Sim. Só que, cara, nem sempre dívida é ruim. Obviamente que se você tem um dinheiro capitalizado para fazer, que não vai te fazer falta, show, beleza, você usa o seu próprio dinheiro. Mas usar o dinheiro do terceiro, se tudo der ruim, tudo é ruim, pelo menos você fica devendo lá, negocia, você ainda está com o seu dinheiro capitalizado. Exatamente. Meninas, vou agradecer vocês pela participação. Estouramos nosso tempo aqui. Bastante. Né? Pode conversar. Junta com Não, Daniel, né? Eu já tava assim, nossa, gente, olha aqui. E assim, ó, tava um tênis aqui, né? Um beach tênis. Natália empolgou com o beach tênis. Nossa, joguei esse final de semana, gente, foi demais. Mas próximo podcast a gente conta isso. Mas muito obrigada pela participação de vocês, tá? Foi um prazer ter pessoas aqui com mentalidade empreendedora. Para você que nos assiste, né, continue nos seguindo, dê mais sugestões de temas também para nós, né, que a gente... Fala onde o pessoal acha vocês. Isso. Então, no Instagram é Tainá_Barbie por enquanto. Ainda é Barbie. Barbearia Afirma também você acha. E a Vitória O meu é Via_Christian. e o Hug Me. Aí eu tenho empresa Hug. Isso aí, tem uma cutucando Tá na outra, vendendo, né? ela tá vendendo Isso a aí, comunicação. ué. Eu ainda sou uma só, então, por enquanto, não precisa vir gente na cama da conta. Quero agradecer também vocês duas, tá? Tainá, muito obrigado Obrigada, pela sua história. Assim, é uma história realmente muito motivadora e eu te admiro bastante também. Você falou que você admira, mas Sim. eu admiro você bastante. Uma das coisas que eu admiro é que você nunca tirou cartas assim para superar os desafios. Você sempre supera mesmo na resiliência, no empreendedorismo, no otimismo. A gente vê isso lá no seu dia. Foi na raça. Na raça Na mesmo. raça. Então, assim, parabéns, que Deus continue prosperando. seu Amém. caminho, tá? Igualmente. E para E é você, isso. quer finalizar? Não, você pode. Você que ficou com a gente aqui até agora, não esqueça de curtir, compartilhar, seguir a gente aqui no canal. Segue a gente também lá no Instagram, @rede.avantar, @danielneves.avantar. O meu @Natália S. Paiva. Isso daí. A gente está lá. Muito obrigado pelo seu tempo. Temos um presentinho a mandar para Que você. legal, não dá pra treinar. É. É meu. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.